Cultivo Online, capítulo 587. Estátua do demônio. E é um demônio. Impossível. Por que há um demônio neste lugar? Yuan ficou profundamente chocado quando viu a estátua do demônio. Embora ele tenha visto apenas alguns deles, suas características únicas foram mais que suficientes para Yuan reconhecê-los imediatamente. Espere. Acalmar. Estou pensando demais nas coisas. Não há como os demônios realmente existirem neste mundo, certo? Isso é apenas uma estátua de pedra. Nada mais. Yuan começou a tentar se convencer de que a estátua de pedra era apenas isso e não um demônio real que havia sido selado. Embora parecesse ridiculamente realista. No entanto, isso não explicava porque seu corpo estava queimando ao olhar para a estátua do demônio, já que seu corpo estava claramente reagindo a ela. Irmão Yuan, o que você vê? Xu Liuxiang perguntou a ele quando ele permaneceu em silêncio por muito tempo. Desculpe, mas acho que exagerei naquela estátua ali. Yuan apontou para a estátua do demônio cercada pelos 6 caixões dourados. A estátua de pedra? Todos ali se viraram para olhar a estátua. Como estava meio escuro lá, eles não notaram os chifres e outras características imediatamente. Quando eles finalmente notaram essas características únicas, seus olhos se arregalaram de choque. O que? Por que existe tal coisa na tumba dos fundadores? O que é essa coisa? Parece um humano, mas os humanos não têm chifres. É um demônio, eu acho. Yuan respondeu às perguntas. Um demônio? Como você sabe disso? Xu Liuxiang perguntou a ele. Porque eu já lutei com eles antes dentro do Cultivation Online. Yuan suspirou. Cultivo Online? Todos ali se viraram para olhar para ele com as sobrancelhas levantadas. Yuan assentiu e começou a explicar-lhe seu encontro com demônios dentro do reino místico. Os demônios são seres poderosos e imortais que existem desde os tempos antigos no Cultivation Online. Eles não podem ser mortos por meios normais. Você pode esmagar seus corpos, queimá-los e até mesmo decepar suas cabeças, mas eles se regenerarão completamente como se nunca tivesse acontecido. Aspas. Eu lutei com alguns deles dentro do reino místico e quase fui morto por eles. Espere, se eles conseguem regenerar quaisquer ferimentos, não importa quão graves, como você os derrota? Sr. Wang perguntou. Existem 2 maneiras de derrotar um demônio. Você pode destruir seu corpo a ponto de ele não poder mais se regenerar. Mas ele pode se regenerar completamente em segundos, mesmo que tenha apenas um dedo sobrando. Então esse não é o método preferido. O segundo método é selá-los usando uma técnica de selamento demoníaco. Mas isso realmente não os mata, e eles sairão do selo depois de algumas centenas ou milhares de anos, dependendo da força do selo. Ah, e acredito que eles são fracos para técnicas com o atributo divino. Céus, como podem existir entidades tão poderosas? Se elas existem em nosso mundo em seu estado atual, duvido muito que seremos capazes de derrotá-las. Sr. Shi murmurou com uma voz estupefata. Bem, para nossa sorte, isto é apenas uma estátua. Sr. Shi disse. E se não for uma estátua? Meixiu disse de repente. E ela continuou. E se essa estátua for a fonte da calamidade? Se o cultivo existir, então os demônios também poderão existir. Ela se virou para olhar para Yuan e disse. Você já o selou antes, certo? Você pode olhar para aquela estátua, só para garantir? Tenho um mau pressentimento quando olho para ela. Yuan assentiu e usou seu sentido divino para olhar mais de perto a estátua do demônio sem realmente chegar perto dela. Isso é. Yuan rapidamente franziu a testa. Mas por causa da máscara bloqueando seu rosto, o outro não conseguia ver sua expressão. Se alguém olhasse para a estátua do demônio com os olhos nus, não notaria nada fora do comum. Mas o sentido divino de Yuan permitiu-lhe ver as coisas com mais clareza. E ele poderia dizer imediatamente que a estátua do demônio não foi feita fora de pedra. Além disso, ele podia sentir uma sensação familiar vindo de dentro da estátua, uma sensação de carnificina e sede de sangue. Eu acho que é um demônio real que foi selado. Yuan murmurou com uma voz de descrença após um longo momento de silêncio. Ninguém respondeu por muito tempo, pois ficaram tão perplexos quanto Yuan. R real, tem certeza? Sr. Wang pediu confirmação. Yuan acenou com a cabeça e disse. Eu selei alguns demônios no Cultivation Online, e todos eles se transformaram nessa aparência quando selados. Além disso, posso sentir uma energia incomum fluindo através daquela estátua. Meu Deus. Por quanto tempo você disse que os demônios podem ser selados? Sr. Hong perguntou a ele. Não sei, tudo depende da pessoa que selou o demônio. Yuan balançou a cabeça. Xu Liuxiang então falou com uma expressão séria no rosto. Esta tumba está aqui desde os tempos antigos, certo? Se você me perguntar, considerando a situação com a calamidade e a energia arrepiante deste lugar, há uma boa chance de que este demônio é a calamidade que devemos enfrentar e que vai sair do selo muito em breve. Se for esse o caso, então estamos todos condenados. Não temos como derrotar esse demônio se ele realmente não puder ser morto normalmente. Os grão-anciões começaram a entrar em pânico. De repente, eles olharam para Yuan e disseram. Vê, você tem experiência em selar demônios, certo? Você pode de alguma forma selar novamente esse demônio antes que ele quebre o selo? Sinto muito, mas não sei realmente como funciona o selamento de demônios. Tenho uma técnica que me permite selar demônios, mas só posso usar essa técnica no cultivo online. Também,
Mas não posso dizer com certeza que isso acontecerá antes que o demônio saia de seu selo, nem posso garantir que funcionará no demônio. Sr. Wang então disse. Vamos dar uma olhada para ver se há alguma pista por enquanto. Tenho certeza de que os fundadores colocaram esse demônio neste lugar por um motivo. Demônio. Podemos descobrir as outras coisas mais tarde.